Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Sprada. Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Você está no canal O Coração de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Jefferson Sprada. Essa semana a gente colocou em pauta alguns temas que infelizmente foram introduzidos dentro da igreja evangélica, da igreja protestante, nas últimas décadas aí, com a vinda da segunda onda do neopentecostalismo. Infelizmente existem muitas pessoas presas a estes dogmas, e eu quero colocar aqui o relato de um irmão. Então, pessoal, ontem a gente falou a respeito desta liderança tóxica, narcisista, imposição, de líderes completamente despreparados, que muitas vezes se autogiram ou foram em algum lugar ali sem qualquer preparo, e outra pessoa vai lá, derrama o azeite na cabeça, pronto, agora você é líder da igreja, agora você é o pastor e você tem que fazer as ovelhas te obedecer. Então, elas precisam te obedecer, porque você é autoridade acima de tudo dentro da igreja. Gente, isso não é bíblico, pessoal, isso não existe, isso é antibíblico, tá? Eu vou ler um relato de um irmão aqui, que ele, depois de ver os vídeos, ele mandou assim, ó: é verdade, pastor, eu vou relatar um pequeno testemunho de que o Senhor, ele tirou eu e a minha família de uma certa igreja, entre aspas, né, de que o pastor era abusivo demais e que dizia que o nosso lugar era somente ali e que não éramos para comer o pasto de outras igrejas, pois era proibido na visão dele, sendo que fui em uma noite de ministração numa outra igreja com amigos adorar ao Senhor e fora da escala, e mesmo assim ele usou exatamente o termo destituído do cargo por tal ação, e que iríamos marcar uma conversa para saber o porquê que a gente estava sendo rebelde. Esse é o termo que eles usam, muito rebelde. E essa conversa foi terrível, ficamos totalmente constrangidos pelo abuso daquele homem sobre nós, e sendo assim, comecei a pedir direção ao Senhor, e até que ele me revelou qual a decisão a tomar no lugar para ir. Então fomos e ficamos em paz no Senhor. Foi uma situação muito horrível, mas que o bom pastor cuidou de nós e nos deu a direção. Olha só, pessoal, você vê a que ponto chega. Isso acontece e muito, gente, e muito, principalmente nessas neopentecostais. Esse abuso de autoridade, abuso de poder terrível, escravizam as pessoas. E aí, quando são duas estratégias que usam, né? Uma delas é quando, para tentar prender a pessoa naquela igreja, naquela congregação, começa a jogar cargo. Às vezes a pessoa não tem nem ao menos preparo, não passou por uma escola de obreiros, não passou pelo processo natural, né? O obreiro, o diaconato, vai aprendendo, vai crescendo na graça do conhecimento, vai estudando, se tiver o chamado, e se tiver o chamado, assim, dessa maneira, naturalmente vai crescendo, e aí, posteriormente, vai sendo realmente colocado para efetuar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos e que confiou em suas mãos. Então, hoje eu postei algo que Deus, ele tocou no meu coração a respeito de chamado. Em uma igreja saudável e bíblica não existem cargos, existem pessoas exercendo com amor o seu chamado e propagando o reino, estruturados no corpo de Cristo, sem buscar reconhecimento próprio, apontando para a obra perfeita da cruz. Amém, queridos? Então é isso. Cargo é coisa de empresa. A igreja não é empresa, tá? A igreja é corpo. Todos nós temos chamados distintos. O Senhor chamou cada um para exercer o chamado de uma forma diferente, mas é por isso que nós somos um corpo. O corpo se completa, amém, queridos? O pastor não é maior do que o presbítero, não é maior que o diácono. Isso não existe hierarquia, isso aí foi coisa inventada por homens, gente. Todos nós somos um corpo. O pastor tem uma responsabilidade sobre as ovelhas, de conduzi-las? Tem uma responsabilidade maior, e deve sim, gente, ser respeitado, deve sim, pessoal, ser honrado, mas no aspecto bíblico. Ele não pode ultrapassar o aspecto bíblico. Tudo tem que estar respaldado nas escrituras. Jamais ele pode ser um controlador, não pode controlar a sua vida, sua entrada. Outra coisa, pessoal, a gente falou aqui a respeito de escala. Se você faz parte do corpo de Cristo,
Se você congrega em uma igreja e faz parte da liderança, está numa escala naquele dia, naquele dia vai estar atuando na escala para a organização do culto, procure cumprir sim os seus deveres, cumprir ali a sua palavra. Afinal, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. É claro que uma eventualidade, motivo de saúde, eu vi um depoimento também de uma irmã dizendo que estava numa escala e que o filho passou mal e teve que ir para o médico. Ela foi para o médico e o pastor queria que ela fosse para a igreja, da mesma forma, deixasse alguém cuidando do filho e fosse para a igreja para cumprir a escala. Porque onde já se viu a obra de Deus em primeiro lugar? Não, gente, a obra de Deus, me desculpa, em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas, ok? Depois, a sua família, tá? Depois, sim, o serviço na igreja, né? O exercer ali o seu chamado, o seu ministério na congregação. É por isso que, graças a Deus, nós congregamos em uma igreja séria, uma igreja bíblica. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores que estão junto conosco ali. Nós congregamos com saúde espiritual, com uma igreja baseada na palavra. Procure sempre, queridos, uma igreja bíblica, uma igreja que preze pelas escrituras sagradas. Para a gente encerrar, eu quero ler Romanos 1, capítulo 1, do versículo número 1 ao 8, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado com poder Filho de Deus, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor, por meio dele, recebemos a graça e o apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Olha que coisa linda. Isso aqui é a essência do chamado de Cristo. Paulo, ele inicia a carta aos Romanos dizendo: aqui é Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu sou servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ou seja, Paulo poderia dizer o seguinte: me respeita porque eu sou autoridade, sou o apóstolo aqui, eu que mando. Não. Fui chamado por Cristo, separado para o Evangelho de Deus, com toda a mansidão, com todo o domínio próprio, produzindo os frutos do Espírito Santo. Paulo, ele vai se dirigir à igreja de Romanos. Gente, mas então o pastor não deve exortar? É claro que deve, dentro das Escrituras. A exortação, ela deve ser aplicada, mas quando é bíblica, quando está dentro das Escrituras, queridos, a gente entende, a gente sabe, o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações. Amém, queridos? Então, depois ele vai falar a igreja de Roma: vocês foram chamados, os gentios foram chamados para serem santos, e vocês também são chamados para seguir a Cristo, chamado, não obrigado. Amém? Nem Deus obriga ninguém a fazer nada, não é uma imposição. Liderança, queridos, não é imposição. Chamado não é imposição. Unção, como dizem aí, né? Como o pessoal costuma dizer, unção, reconhecimento, tudo isso vem naturalmente quando nós estamos na direção de Cristo. O respeito, ele se conquista, o respeito é conquistado e não imposto. Guarda esta palavra no teu coração. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Sprada.